Mas confesso que toda vez que o Senhor me dá essa oportunidade, eu fico trêmula, porque nós sabemos quão grande é a responsabilidade de falar a palavra do Senhor. Mas Deus gerou no meu coração assim, a respeito de algo que eu estava meditando tem alguns dias para mim. E o Senhor falou, é onde você estava comendo mesmo, né? Aleluia. E deixa eu só abrir aberto aí, no livro de Esther, capítulo 4. E Deus falava assim ao meu coração, hoje nós vamos falar aqui um pouquinho, irmãos, de alguém que não escolheu estar em um lugar, não escolheu fazer algo. Ela não disse, eu vou fazer, eu quero estar naquele lugar, mas o Senhor tinha um propósito maior para ela do que ela mesma sabia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Deus disse para mim, você vai falar um pouquinho sobre isso, sobre tomar decisões de forma precipitada, sobre ter impulsos. Então Deus vai nos ensinar aqui nessa noite, irmãos, da forma que Ele quer. Amém? Livro de Esther, capítulo 4, diz assim o texto. O título de Esther promete interceder pelo seu povo. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes, e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. Chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber o que a rainha muito se doeu e mandou roupas para vestir Mordecai e tiraram o pano de saco, porém ele não as aceitou. Amém? Pode se sentar, irmãos? Eu não tenho a mesma eloquência, né, que os meus amados aqui, os pastores, presbíteros, mas da forma que o Senhor Deus for me passando, é assim que eu vou estar passando para a igreja, da minha forma simples mesmo de explicar. Irmãos, esse texto aqui está falando de algo específico, mas antes desse texto, para que nós possamos entender, houve um decreto. Nós conhecemos a história de Esther. Amã se levantou contra o seu primo Mordecai, porque ele não se prostrou diante dele, porque ele não lhe deu reverência, né? E Amã não gostou daquilo, porque Amã tinha um ego muito grande, ele queria que todos se prostrassem, todos o adorassem, e Mordecai me incomodou muito, porque Mordecai foi o único que não se prostrou. E a Bíblia diz, irmãos, que ele vai até o rei e dá uma informação ao rei de forma distorcida. Olha que interessante. Eu comecei a meditar nessa passagem, irmãos, e eu achei tão interessante, porque quando você começa a ler com calma a palavra de Deus, as coisas vão se esclarecendo para você de uma forma muito linda. Porque Amã não foi honesto com o rei. Amã chegou no rei e deu a sua informação, deu a sua forma de interpretação. Ele disse, olha rei, tem um povo aí que está crescendo sobremaneira, um povo que pode vir a se levantar contra o seu reinado. E o rei olhou e se assustou e disse, o que a gente faz com esse povo? Amã disse, vamos fazer um decreto, vamos fazer algo. E o rei fez o decreto, irmãos, com base nas informações de Amã. A Bíblia diz que agora esse decreto é distribuído para todas as províncias. Vamos dizer que o nosso país aqui houve um decreto, de repente o governo lançou um decreto. Agora os cristãos já não podem mais adorar o Senhor de forma livre. Agora os crentes já não podem ir com uma Bíblia debaixo do braço para a igreja. Não, isso já não é mais permitido. E aí esses decretos são colados nas paredes dos lugares. E aí aquele povo agora olha e diz, não, isso veio do próprio rei, porque tinha um anel, o selo do rei naquele decreto. Irmãos, aquele decreto dizia que havia hora, data e dia para que os judeus fossem mortos. Agora você imagina isso, nós estamos falando de uma proibição, eu dei um exemplo. Mas agora você imagina, eu compartilhei isso com os jovens. Imagina agora você de repente receber um decreto que no dia 5 de abril, você e sua
família serão exterminados, serão mortos, sem direito de juiz, sem direito a recurso, sem direito a nada, simplesmente uma sentença sobre você e sobre a sua casa. É isso que os judeus naquele momento receberam, uma sentença de morte, não havia mais chance para eles. A Bíblia diz que aonde isso chegava, irmãos, imagina o desespero desse povo. A palavra de Deus diz que, como era de costume naquela época, eles se rasgaram, se cobriram de pano de saco, jogaram cinzas e foram clamar. E é aqui que nós vamos encontrar Mardoqueu, chegando na porta do palácio diante desse contexto e dentro dessa situação. A Bíblia diz que ele chega e não pode entrar, porque a sua condição de vestimenta e a sua condição de higiene não permitia que ele adentrasse o palácio. Só que a palavra do Senhor diz que alguém chega aos eunucos, aqueles que serviam a rainha, e diz: olha, Mordecai está lá na porta do palácio nessa e nessa condição. O seu coração fica aflito e diz: vai lá e pergunta o que está acontecendo, leva a roupa limpa para ele. Irmãos, você acha que alguém que sabe que vai morrer quer trocar de roupa? Está preocupado com roupa limpa, roupa suja? Você acha que alguém que sabe que o seu povo será exterminado está preocupado com a sua aparência, com aquilo que alguém vê com ele? Não. Ele cria uma solução. A Bíblia diz que ele vai até a porta do palácio e clama. E quando ela manda lá, eles voltam com a roupa, porque eles dizem: ele não quer. Não é isso que ele veio procurar aqui. Ele não quer roupa limpa. Aleluia. A palavra do Senhor diz que ela olha assim e fala: mas o que aconteceu? Quando ela fica sabendo o que aconteceu, porque ele conta, ela fica aflita. Só que ela diz para ele assim: tipo, eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer? Faz 30 dias que eu também sou o rei me chama. E você sabe que quem vai diante do rei sem ser convidado é morto. Irmãos, a palavra do Senhor diz que Mardoqueu diz para ela: senhora Esther, pode ser esse o motivo pelo qual você está aí, para livrar o seu povo. Só que ela tem medo, irmãos, mas a palavra de Deus diz que ele fala assim: olha, vai lá e diz para ela assim: Deus pode até levantar alguém para livrar o seu povo, mas ela acha que ela será livre porque está dentro do palácio, ela é tão judia quanto ele. Irmãos, nós estamos falando de um contexto muito difícil. Nós não estamos falando de uma dor de dente. Nós não estamos falando de uma inflamação de garganta, que você pode ali na farmácia tomar um remédio e ser curado. Nós estamos falando de algo impossível. A palavra do Senhor mostra, e se você for ler todo o texto, se você for olhar, é aí que o Senhor disse para mim, o impulso, a decisão tomada sem pensar. A Bíblia diz que agora Esther diz assim: olha, peraí então você vai lá, diz para o povo, aleluia, orar, jejuar 3 dias, 3 noites, sem comer e sem beber, e eu e os meus faremos o mesmo. E depois eu vou adiante do rei, e se eu tiver que viver, viverei, mas se tiver que morrer, morrerei. Irmãos, a decisão dela naquele momento foi: espera, não adianta agora diante de uma notícia péssima eu querer agir, não adianta agora diante de uma situação impossível eu achar que com a força do meu braço e com os meus lábios eu vou convencer alguém. Não adianta. A Bíblia mostra, irmãos, que Esther agora toma uma posição de calma no meio do caos. Calma. Entenda isso nessa noite. Porque muitas vezes a nossa ansiedade de querer resolver, muitas vezes o nosso impulso de querer fazer, muitas vezes uma palavra lançada ela não tem como você voltar, querido, nela. Você até pode ir lá e pedir perdão, mas você já lançou uma palavra. Porque você não pensou, porque você não respirou, porque você não disse: Deus, acalma minha alma, meu coração. Está tudo confuso, eu estou ouvindo tudo de todos os lados e eu quero agir. Mas a rainha Esther tomou a melhor decisão. A
Bíblia diz, irmãos, que Deus dá uma estratégia para ela depois da oração. Eu vou, aleluia, eu vou, darei a súplica que me caia séria, porque muitas vezes a notícia ruim ela vai vir te abalar, ela vai vir para colocar em dúvida a promessa de Deus sobre a sua vida. Ei, Deus falou com você ontem, mas olha a notícia que está chegando na sua casa hoje. Você não vai agir sobre isso. Você não vai tomar nenhuma atitude. E Satanás está ali só. Peraí que ela vai agir, ela não vai pensar. Ela é nervosa, ela é ansiosa, ela é agitada. Aleluia, Deus. E Deus está assim olhando, calma. Eu estou aqui, eu ainda estou no controle. Aleluia. Ela não chora e me calma, ela vai subir. Oi, irmãos, ela acabou de receber a notícia de que ela também poderia ser morta. Ela era judia. Ela era judia, queridos. Ela não estava isenta, não. Não era porque ela estava dentro do palácio que ela estava numa posição melhor, não. Agora entenda o que Deus está falando com você neste lugar. Sabe aquela situação que vem na sua porta? Sabe aquele que se levanta e diz para você assim, assim, assim? Não tem jeito não, não tem como não. Sabe aquela situação que vem para abalar a sua fé e você diz, Deus, acho que dessa semana não passa, meu coração está pequeno, eu preciso agir. Olha aí, oi, irmãos, Esther vai orar. Até os eunucos dela, que talvez não conheciam o seu Deus, não sabiam muito bem o que era orar e jejuar, foram orar com ela. Foram jejuar com ela. Porque mesmo no meio do caos, se você se colocar no propósito, até aqueles que estão duvidando vai entrar no propósito de você. Mesmo no meio da turbulência, se você tomar uma decisão e dizer assim, Deus, tá bom. Tá todo mundo dizendo, tá todo mundo falando, mas eu quero parar de ouvir, quero ouvir o Senhor. Eu quero parar de ouvir as pessoas, eu quero parar de ouvir o tumulto, eu quero parar de ouvir as fofocas, as conversas, aquilo que não me traz paz, eu quero ouvir o Senhor. Meu Deus, aleluia. A Bíblia diz que agora eles se retiram e vão orar, e vão buscar, porque quando você se retira para ouvir Deus, a coisa muda. Quando você diz assim, Senhor, chega, a coisa muda, irmãos. No meio da batalha, no meio da luta, Deus te dá uma paz que nem você entende. Você está no meio da guerra, o negócio está pegando fogo. E alguém está dizendo, como pode? Ele está com a Bíblia debaixo do braço, está indo adorar a Deus. Como pode isso? Aleluia. Um dia tem homem, chegou bêbado, a casa dele está montando as coisas que eu sei. E ele está indo adorar. Como pode? A enfermidade está lá na casa dele e ele está indo adorar. Como pode? Mas o que as pessoas não entendem, irmãos, é que nós não estamos isentos da enfermidade, mas nós temos um Deus que cuida de nós. Nós não estamos isentos, irmãos, das turbulências e tribulações que acontecem nesse mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Não estamos isentos, não. Mas há uma diferença entre nós e entre o mundo. Nós paramos para ouvir Deus. Aleluia. Nós paramos para entender o seu propósito e aquilo que Ele quer sobre a nossa vida. A Bíblia diz que agora Mardoqueu vai com uma estratégia. Agora o negócio mudou, irmãos. Agora tem estratégia de Deus. Agora tem direcionamento de Deus. Aleluia. O desespero foi embora, talvez não por completo, porque o decreto ainda estava lá. Mas agora tem direcionamento de Deus. Agora tem direção para aquele que estava perdido, aleluia. E agora eles vão orar com propósito. Para de colocar a tua boca no pó e dizer, não sei nem que você tenha propósito com Deus. Coloca propósito diante do altar de Deus. Aleluia! Deus ouve o teu clamor e ouve o coração. Agora passa-se esses 3 dias. Agora ela se veste e diz, agora é o momento
de eu ir diante do rei. E agora é o momento de se cumprir o que eu disse para o meu primo. Se eu tiver que viver, vou viver. Se eu tiver que morrer, vou morrer. Olha, irmãos. Olha a fé. Olha a ousadia. Aleluia. Mas isso veio dela? Não. Essa força veio dela? Não. Ela orou. Você lembra? Ela jejuou. Ela estava cheia do Senhor. Ela estava cheia do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que ela vai diante do rei. E quando ela chega diante do rei, eu quero crer pelos olhos da fé. E o rei, quando olha para ela, já não enxerga mais a Esther, a rainha, sua esposa. Eu quero crer pelos olhos da fé, que agora o rei olha para ela e vê o Espírito Santo sobre ela. E estende o teu cetro. Estende o teu cetro, dizendo: você não vai morrer. Não há morte para você hoje. Aleluia. Oh, irmão, o que Deus gerou aqui no meu coração, aleluia, é que quando há estratégia tem vida. Quando há estratégia, irmão, diante do Senhor, tem mudança de cenário. No meio da bagunça, Deus faz: não, chega. Aqui não vai ter mais bagunça. Aqui Satanás não vai se levantar mais. Porque aqui tem propósito. Aqui eu vou entrar, aqui eu vou agir, aqui eu vou fazer. Sabe quando você está na sua casa, muito bem com seu esposo, muito bem com a sua esposa, muito bem com seus filhos, e do nada cria-se uma situação e você olha para o outro e diz: como isso começou? Como? A palavra mal falada. Aleluia. A ansiedade quer dizer tudo que pensa. Aleluia. A ansiedade, a vontade de dizer: não, tem que dizer tudo, não pode ficar nada aqui engasgado, senão eu passo mal. Deus quer dizer para você: engole tudo e coloca tudo diante de mim. Porque quem vai mudar sou eu. Quem vai mudar sou eu. Quem vai fazer e transformar sou eu. Oh, irmãos, eu não mudo ninguém. Você não muda ninguém. Quem sou eu para mudar uma pessoa? Quem é você para mudar alguém, querido? A única coisa que nós podemos fazer é, através do nosso testemunho, alcançar pessoas. Mas com falar, muito falar, e falar coisas que não edificam. Aleluia. Deus vai nos ensinar essa noite a controlar os nossos impulsos, a pensar antes de responder. Aleluia. A ter estratégia de dizer: tá, me magoou, então eu não posso responder agora, porque senão eu vou devolver a mesma mágoa. Porque nós não somos como o mundo, não, irmãos. Nós não respondemos, nós não somos assim. As pessoas dizem: você é boba, fala, paga na mesma moeda. Não, querido, você é salvo, você é salva, você é sal da terra, você é luz, você é diferente, você não é como todo mundo, não. Agora, irmãos, Esther está diante do rei. O cetro foi estendido a ela. Aí a gente pensa: aí ela já foi lá e contou tudo o que estava acontecendo, porque o rei e o marido dela. Não. Esther chega diante do rei com estratégia, com sabedoria. Aí ela diz assim: o rei diz: olha, minha esposa, minha mulher, rainha. Vamos colocar desse jeito, né, irmão? O que queres? Porque até a metade do meu reino, olha como ele se agradou. Olha como Deus agiu. Até a metade do meu reino eu te dou. Aí ela diz: eu quero a metade. Não. Olha, rei, se for do teu agrado, se for da tua vontade, eu quero que você ia amar o inimigo. Irmãos, olha a estratégia do papai aí. Eu quero que você ia amar lá no banquete que eu vou preparar. Eu vou servir o meu inimigo. Eu vou pedir só mandando, vou servir. Porque eu não sou vingativo. Quem vai agir na hora que ele quer agir é Deus. Ela faz o primeiro banquete, irmãos. Amã vai, o rei vai. Só você acha que no coração de Amã alguma coisa tinha mudado? Não, o ódio dele era grande. A ira dele, a raiva dele era grande, irmãos.
porque ele não se conformava a ter todo o poder, e Mordecai não se prostrar diante dele. Ele não se conformava, irmãos. Mas a palavra do Senhor diz que ele vai com o rei, todo cheio de si, porque foi convidado pela rainha. Não sabia nem que Deus já estava agindo ao favor do seu povo. Aleluia! Não sabia, irmãos, que o Senhor já tinha entrado na causa a favor do seu povo. Aleluia! Foi lá comer, achando que era mais uma honra para ele. Não entendeu que era o agir da mão do Senhor. Foi lá cheio de si, cheio de ego, tem o favor do rei, e agora a rainha também se agrada de mim, quer eu nos banquetes dela. A inveja dele, irmãos, a fúria dele era tão grande que ele criou uma forca, mandou construir uma forca para Mardoqueu no quintal da sua casa. Tamanha era a fúria dele contra Mardoqueu. Mas a palavra do Senhor diz que eles comem, bebem. E aí ele pergunta: e aí, esposa, o que tu queres? Por que tudo isso? E aí ela diz: agora, eu vou contar tudo, eu vou desabafar. Não, olha, meu esposo, se eu te agradei, e se for da tua vontade, volta de novo para o outro banquete que eu preparei, aí eu te digo o que eu quero. Irmãos, isso não é enrolar, isso é estratégia. Às vezes você está vivendo uma situação que exige estratégia. Às vezes você está vivendo uma situação que alguém pode dizer assim: está mentindo, está mostrando que não vive. Não, querido. Tem coisa que você só pode mostrar diante dele. Tem coisa que as pessoas não precisam saber. Seca a tua lagriminha, ó. Chora diante do rei. Seca a tua lágrima, pega a tua Bíblia e vai adorar o Senhor. Vai adorar aquele que te consola. Vai adorar aquele que te ensina. Vai adorar aquele que renova a sua força e a sua fé. Aleluia. Porque o fato de você abrir a sua boca e falar para um e para outro não vai resolver o seu problema. Aí a Bíblia diz agora que tem o segundo banquete. E Mardoqueu, Amã e o rei vai ao segundo banquete. Irmãos, eles comem, bebem. E agora a rainha Esther traz a questão diante do rei. Só que ela traz com sabedoria. Ela olha para ele e diz assim: olha, meu rei, se for da tua vontade, que você me conceda a vida, a mim e ao meu povo, porque nós estamos ameaçados de morte, nós estamos com a sentença de morte sobre nós. A Bíblia diz que ele segura, como pode? Alguém dá sentença de morte sobre a minha esposa? Vamos colocar as minhas palavras simples, irmãos. É mais técnico, é mais bonito. Eu estou dizendo de uma forma simples para que possamos entender. Agora, como assim? Ele está invocado. E quem é esse? Quem é esse? E aí agora ela diz: por quê? Houve a oportunidade. A pergunta veio. E aí ela diz: é amor. É amor. Ô, irmãos, olha todo o processo, aleluia. Olha todo o contexto da situação, até ela abrir para o rei o que estava acontecendo, irmãos. Porque às vezes a nossa dificuldade é filtrar o que está acontecendo. A gente quer agir logo, a gente não para, não respira, não pensa, não, a gente já quer fazer tudo de uma vez. Eu acabei de ouvir, eu nem sei se é tudo verdade, mas eu já vou naquela pessoa porque eu não aguento isso. Porque eu preciso resolver rápido. Eu preciso resolver rápido. Mas Deus está nos ensinando nessa noite, aleluia, a ter calma. Sabe, calma, Deus vai te dar calma nessa noite, para tomar decisões de forma correta, aleluia, com base na palavra e no Espírito Santo de Deus. Deus vai dar estratégia para você no seu trabalho. Deus vai dar estratégia para você no meio da sua família. Deus vai dar estratégia para você dentro do seu lar. Como falar, como receber, como agir depois que recebeu. Recebeu uma bomba. Opa, calma. Deixa eu segurar a bomba, filtrar tudo. Ver quem falou, de onde veio, como surgiu. Se de fato é isso mesmo. E depois eu vou agir.
Porque senão no impulso você se prejudica, você se machuca, você se fere. Aleluia. E Deus está querendo te livrar. Deus está querendo te poupar de dor desnecessária. Deus está querendo te livrar de situações que não há necessidade que você entre. Sabe aquelas situações que você acha, eu preciso ir lá ajudar. Deus está dizendo, precisa não, fica aí quietinha, se afasta. Deixa que eu entro, deixa que eu faço. Aleluia. Deus está nos ensinando nessa noite, irmãos, a pensar antes de agir, raciocinar, porque Deus te deu inteligência, você é um ser racional. Deus te deu capacidade de entender. Deus te deu capacidade de filtrar. Deus te deu capacidade de controlar. Deus te deu. Então nessa noite você vai olhar e dizer, Senhor, eu quero tudo isso, porque eu estou meio fora de contexto. Tudo que vem eu acho que é e não é, e eu vou já resolver. Então o Senhor vai me ensinar essa noite a filtrar as informações, a entender, a ter a estratégia do céu para agir diante das informações e parar de se embaraçar com coisas que não te levam a lugar nenhum. Antigamente, irmão, eu sou um pouco ansiosa em relação a algumas coisas. O novo me deixa nervosa, mas hoje eu consigo parar, respirar, entender, para depois antes eu só ia e depois me machucava. Então Deus está nos ensinando nessa noite da melhor maneira. Faça como está, pense, respire, ore, jejue, tenha um propósito, coloque diante do altar do Senhor. A sua esposa te magoou, seu esposo te magoou, eu tenho que ir lá resolver agora. Não, calma, para, pensa, você vai magoar uma pessoa que você ama, e depois você vai ter que ir lá para resolver a situação, e ficou pior, porque você não pensou, porque você não parou, porque você não respirou. Se coloca no lugar do outro, irmão. O amor, sem ele nós não somos nada. Se coloca um pouquinho no lugar do outro. Entenda a dor do outro. Por que Esther entendeu? Era o seu povo, irmãos. Era o seu povo que estava com dia, com hora, para morrer. Agora, você diz assim, então tá, Paulo, o decreto foi retirado. Foi tudo anulado? Não foi. Só que agora a estratégia mudou. O rei disse para Mardoqueu, olha, veio com Esther e muda tudo, irmãos. Amã é morto na forca que ele construiu para Mordecai. Mardoqueu agora toma aquele lugar. E o rei diz para ele, agora veja que vocês podem fazer decreto, eu não posso retirar. E ele, irmãos, com estratégia, ele diz, olha, então vamos fazer dessa forma. Vamos dar pelo menos o direito do povo se defender. Quem vier contra eles podem se defender sua própria vida. Irmãos, Deus vai dar uma estratégia linda para você resolver essa situação. Não fique desesperado, não fique desesperada. Entenda e leve isso para o amanhã, leve isso para a semana. Quando fica aquela situação de turbulência que quer te virar de cabeça para baixo, pensa nisso que Deus está te dizendo hoje aqui. Aleluia. Talvez amanhã mesmo você já vai se deparar com uma situação que vai exigir que você tome cuidado, que vai exigir que você pense, que vai exigir de você muita calma. E quando o Senhor está dizendo isso para a igreja, está dizendo isso para mim. Então, irmãos, juntos vamos pedir ao Senhor que nos dê tudo isso nessa noite, para que nós possamos ir no direcionamento do nosso Deus. Para que, como o povo foi abençoado e bem-aventurado, o povo que já estava com a sentença marcada teve a oportunidade de se defender e revidar. Satanás também está querendo ceifar a sua família, a sua casa, destruir, bagunçar, porque é para isso que ele veio: matar, roubar e destruir. Mas Deus te veio para dar vida e vida em abundância. Então não deixe que através da sua impulsividade ele entre na sua casa, que através da sua atitude ansiosa ele entre na sua casa. Nessa noite eu peço que você abaixe a sua cabeça em onde você está.
Feche os seus olhos. Não precisa orar em voz alta, não. Eu vou fazer aqui uma oração. Mas você faça com o Senhor a sua oração diante daquilo que Deus nos disse nesta noite. Senhor Deus eterno Pai, Senhor, nós ouvimos a sua palavra. Nós entendemos, Senhor, a sua mensagem nessa noite. Pai, nós clamamos, Senhor, pelo poder do teu santo nome. Que o Senhor venha dar a cada um dos teus filhos, Senhor, calma, paz, tranquilidade, Senhor. Que o Senhor venha dar a cada um dos teus filhos estratégia diante do caos. Que o Senhor venha dar a cada um dos teus filhos, Senhor, direção diante desse contexto caótico, Senhor. Pai, que em nome de Jesus cada um aqui receba a sua porção. Que em nome de Jesus cada um aqui saia entendendo que o Senhor está no controle, sim. Que o Senhor está na direção, sim. Oh Deus, visita o lar dos teus filhos. Visita os familiares, Senhor. Visita a casa, visita, meu Pai. Em nome de Jesus e para a tua glória. Pai, eu entrego a cada um dos teus aqui, Senhor. E te agradeço por essa palavra. Te agradeço por tudo que o Senhor nos ensinou aqui neste lugar, meu Pai. E que se amanhã, Senhor, se nesta semana, Senhor, nós nos depararmos com tais situações, que o Senhor venha nos fazer lembrar desta palavra e venha nos dar discernimento e calma para lidar com elas, Pai. É o que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém? E você aplaude o Senhor por tudo.